Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Toda trajetória começa com uma escolha, e toda escolha carrega o poder de transformar. Para nossa convidada, cada decisão foi uma semente. Algumas germinaram rápido, outras levaram tempo, mas todas foram bem cuidadas e transformaram o solo da vida em um campo fértil de possibilidades. Filha de Cuiabá, a Érica Segovia cresceu entre as ruas do bairro e as cercas de uma fazenda. Um pé na cidade, outro no campo, o suficiente para despertar um olhar sensível e inquieto. Agrônoma de formação, professora por vocação, gestora por construção, ela fez da curiosidade uma bússola e dos desafios, pontes. Sempre com o radar ligado, percorreu diferentes caminhos dentro do agro, da pesquisa à sala de aula, das políticas públicas às entidades setoriais e agora, na inovação tecnológica, quer ajudar a plantar soluções para o futuro do campo. Em cada etapa, semeou escolhas e colheu conexões. Teve coragem para mudar de rota, sair da zona de conforto, escutar o incômodo e dar o primeiro passo, sem saber onde a estrada a levaria. Não teve medo de recomeçar quando a vida pediu uma pausa. Assumiu novos papéis, como o de mãe, e encontrou neles um novo sentido para seguir crescendo. Neste episódio, você vai ouvir uma história de coragem, sensibilidade e visão. Uma história que mostra que o agro também é feito de reinvenções e que as sementes mais fortes, muitas vezes, nascem das decisões mais ousadas. Érica Segovia, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. A gente sempre conversa, né? Estamos no mesmo ambiente físico de trabalho, você no AgriHub, eu no Canal Rural Mato Grosso, mas não paramos ainda para conversar sobre histórias de vida, sobre carreira, né? Não com tanta profundidade como faremos agora. Então, eu lhe agradeço por ter aceitado de prontidão esse convite, né? E fico muito feliz de poder bater esse papo e levar um pouquinho da tua história adiante para que as pessoas também possam conhecê-la. Seja bem-vinda ao podcast do Patrone. Como é que você está? Muito obrigada, Patrone. Eu que tenho a honra de estar participando. Eu sempre vejo vocês assim, além de nossos parceiros, a gente tem muito orgulho de ter vocês aqui com a gente. Então, eu já te conhecia antes de ainda. Eu me lembro que o meu primeiro contato contigo foi um evento que eu realizei ainda quando eu estava no Cearpa, e eu já via que você era uma pessoa que eu tinha como meta, assim, de orgulho mesmo, sabe? Então, obrigada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. A gente, como você disse, né? A gente sempre se encontra, a gente sempre tem aí vários assuntos que a gente trata, mas é a primeira vez agora que a gente está batendo papo mais profundamente e mais pessoalmente, né? E eu me sinto muito honrada. Obrigada mesmo pelo convite. Que legal. E que lembrança gostosa, né? Você falar desse evento do Cearpa faz bastante tempo já, Faz, né? Quantos anos você acha que faz isso daí? Foi 2021. 2021. Já Pós-pandemia? Foi um pouco pós-pandemia, foi ali a gente estava ainda naquele momento de sair, começar a realizar alguns eventos presenciais, e a gente fez lá no Deville, um evento, e você foi cerimonialista lá, e foi bem legal. Aliás, quem estiver ouvindo aí, ó, tem também essa possibilidade de contratação para mediar eventos do agro. E posso falar, ele é um dos melhores cerimonialistas aqui do estado, muito viu? Bem. Vamos parar de confete, vamos pra frente. Ô, Érica, que bacana, né? E aí, pra quem tá ouvindo, né, eu disse, nós estamos aqui com a Érica, que hoje está no AgriHub, já faz algum tempo também está no AgriHub, já passou pelo Cearpa e tem uma carreira, né, bastante interessante no agro. É engenheira agrônoma, tem mestrado, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, Érica, vamos lá, cumprindo aqui o nosso protocolo do podcast. Me fala um pouquinho da tua origem, né? Quem é a Érica Segovia? De onde você vem, né? Me fala um pouquinho da tua família. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Então, vamos lá. Então, eu sou cuiabana, de pé rachado, como dizem. De chapa de chapa e cruz. Uhum. Minha família é cuiabana. Na verdade, assim, a família toda da minha mãe é bem cuiabanona mesmo. E o do meu pai é campograndense. Mas o meu pai, ele veio para o Mato Grosso antes mesmo de dividir o Mato Grosso. Então ele já fala que ele é mato-grossense já e é cuiabano de há muito tempo. Então ele nem considera aí de pau rodado. Ele já fala que ele é da terra. Mas enfim, eu sou cuiabana. Criei praticamente toda a vida aqui em Cuiabá. Me formei aqui, fiz faculdade na UFMT.
Eu inicialmente não sabia ainda, sabe quando a gente termina o ensino médio, a gente assim tá meio sem saber o que vai fazer. Eu sempre gostei muito da parte tanto de estar, vamos dizer assim, com o pé no chão, na natureza. Eu sempre fui muito urbana na minha criação, mas ao mesmo tempo, minha família nunca teve propriedade rural. Mas a gente tinha conhecidos e amigos da família que tinham, então assim, a gente sempre frequentava algumas propriedades rurais para um final de semana, né? Não era daqueles que achava que o leite vem da caixinha do supermercado, não, então, né? Não era. A gente já, desde o início, já sabia. Tanto que no bairro em que eu morava, bem na frente da minha rua era a última rua do bairro. E ele era limítrofe com uma fazenda. Então, assim, na frente da rua da casa dos meus pais, a outra quadra já era uma fazenda. Inclusive, era a divisão era ainda com cerca. Então, a gente fazia muito, era pular essa cerca, fazia trilha nessa fazenda. A gente acompanhava, na época, isso muito menina, a gente acompanhava os funcionários da fazenda tirar leite, a gente tomava leite na hora de tirar da vaca. Então, assim, já tinha esse primeiro contato. Não era nosso, mas eu tive uma infância muito assim muito próxima ao campo. Muito próxima, embora dentro da cidade. E era tão engraçado que eu vivia num bairro urbano de Cuiabá, mas nem todo mundo da minha época, assim, por exemplo, de escola, tinha a experiência que eu tinha, porque eu brincava na rua, subindo em árvore, fazia casa em árvore, né? Como eu falei, curtia essa fazenda e era dentro de Cuiabá. Então, assim, para mim foi uma infância bem legal. E aí eu tive esses primeiros contatos, mas não sabia exatamente se isso participaria da minha vida profissional, sabe? Só que assim, eu tive também uma pitadinha de influência do meu pai, porque o meu pai, ele sempre gostou da área rural, mas ele foi um pouco frustrado, sabe? Ele acabou não indo a ideia dele de vida sempre foi ir para alguma profissão ligada ao rural, engenheiro agrônomo, florestal, veterinário, alguma coisa nesse sentido, mas ele não teve a oportunidade de ir para essa profissão. Ele teve que trabalhar muito jovem, né? E ele teve que trabalhar o que tinha disponível. E ele fazia o quê? Ele é técnico de telecomunicações. Uhum. Hoje ele já é aposentado. Hoje tá ligado com agro, muito também, ligado com agro. Também. Só que na época, né, não tinha muito. Ele trabalhou na Embratel ainda, que ainda não era ela não era privatizada, ainda era uma empresa estatal. Enfim, ele teve que assumir aí as contas da casa e ele não teve a oportunidade de caminhar e realizar o sonho, e ele foi plantando sementinhas, né, na minha formação aí. E aí, quando eu me formei, eu falei, tá, e agora? Me formei não, eu terminei o ensino médio, né, e agora, o que eu vou fazer? Sempre gostei muito do ambiente, né, rural, e aí eu falei, eu vou fazer veterinária. Mas eu não passei no primeiro vestibular. E aí eu falei, gente, daí assim, teve esse tempinho, sabe quando você sai muito novinha e não sabe, tá meio perdida, daí eu fui fazer um cursinho, e foi quando eu comecei a refletir, será mesmo que é isso? E aí eu comecei a entender a profissão, eu fui até o curso de veterinária para entender como que funcionava, eu fui até o curso de agronomia, e ali na UFMT é um bloco só, pelo menos na época era uma faculdade só, que chamava FAMEV, era Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Então foi bem fácil, assim, eu ter acesso e entender. E foi aí que eu percebi, eu falei, bom, veterinária você tem que mexer com um cachorrinho lá, e aí às vezes tem que, sei lá, lidar com um cachorrinho que pode morrer, e eu não estava preparada para isso. Não é que eu quero me envolver com esse tipo de coisa. Não. E aí eu fui entender lá da agronomia e me despertou uma curiosidade, assim, e já estava com a sementinha do meu pai na cabeça. Eu falei, bom, agronomia, se eu quiser, por exemplo, ir para uma área de animal, tem a parte dentro da agronomia de zootecnia. Se eu quiser ir para a área agronômica, tem a agronomia em si. E tem até, inclusive, se eu quiser ir para a área de engenharia florestal. E os meus tios eram professores, na época, da engenharia florestal da UFMT. Então, assim, eu tinha várias influências ali ao meu redor que me fez decidir, não, agora eu quero agronomia. Então, eu entrei, eu prestei o vestibular, né, para agronomia, passei. E lá, em 2004, eu entrei para agronomia, fiz, né, a faculdade lá por 5 anos, me apaixonei pelo agro, sabe? E aí, no momento em que eu me formei em início de 2009, era para ter formado no final de 2008, mas aí a gente passou por a gente teve uma greve aí de 6 meses que acabou atrasando, então eu acabei me colando o grau mesmo em 2009. E aí eu falei, bom,
que eu vou fazer agora, né? Ainda era muito urbano, sabe, Patrone? Eu ainda tinha também muito apego ainda aos pais e tal. Eu falei, bom, eu acho que eu vou... antes de formar um pouquinho, eu falei, como eu não tinha uma vivência efetivamente de trabalhar ou né, ter a vivência de uma propriedade rural, eu adiantei as minhas disciplinas. O curso ele é de 10 semestres. Eu terminei todas as disciplinas em 9 semestres e deixei o último semestre justamente para eu vivenciar o campo. Então, eu fui morar em uma propriedade rural lá em Primavera do Leste, bem grande, era 17 mil hectares, que trabalhava com tudo. Lá tinha agricultura, tinha pecuária intensiva, pecuária extensiva, e tinha também até plantação de... Eles estavam começando com cultura de café e macadâmia. E aí eu falei, bom, é bem diversificado, então eu vou ter 6 meses aí para entender se eu gosto e o que eu gosto no campo. E foi muito legal, porque eu vi que eu era... Ali eu percebi que eu era agrônoma de ar-condicionado, tá? Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. A gente sempre brinca aqui conversando com outros agrônomos, né? O quão grande é o leque de quem faz agronomia, né? Ou seja, tem oportunidade para todo mundo. Tem Faria Lima, tem fazenda, tem exterior, tem comércio, tem tudo. Tem é tudo. A formação de agronomia, eu sou muito orgulhosa pela minha profissão justamente por isso, porque tem muita coisa a se fazer, tem muita oportunidade para quem quer, assim, pro perfil que for. E até, inclusive, na época, eu falei, bom, tive a vivência do campo, gosto muito da minha profissão, mas eu não quero trabalhar efetivamente no campo. O que eu vou fazer? Eu já era aluna de iniciação científica na faculdade, né? Eu já desenvolvia projetos de iniciação científica. Eu falei, bom, eu vou ser pesquisadora e eu quero, né, entender como que funciona essa área de pesquisa, docência, que foi quando eu decidi fazer o mestrado. Então, terminei o curso, né, de agronomia em 2009. Passei aí 1 ano estudando para o mestrado e ainda sendo aluna especial na UFMT, você não é uma aluna efetiva, mas você pode acompanhar as disciplinas do mestrado. E aí, quando você entra efetivamente, né, você passa por um processo seletivo, uma prova, você entra, você pode aproveitar essas disciplinas que você já fez, né? Então, você dá uma adiantada, assim, nas disciplinas. Então, eu passei esse 1 ano tanto estudando para a prova, quanto para fazer as disciplinas e entrei no mestrado de agricultura tropical na UFMT. Então lá eu desenvolvi projeto, era justamente ligado à produção de sementes, mais sementes voltado para a área aqui da região da Baixada Cuiabana. Eram sementes florestais, assim, entendia como funcionava, como que era o funcionamento, como que a semente ela funciona em diversas temperaturas, então variações de temperatura. Cada ambiente. Isso, perfeito. E aí eu fiz o mestrado nisso. Então o meu mestrado era para pesquisar o comportamento dessas sementes florestais, principalmente ligadas a árvores, né, da Baixada Cuiabana. Então eu fiz o mestrado e lá eu me encantei. Uma das disciplinas do mestrado era você dar aula para o curso de graduação.
E eu me encantei, assim, pela área da docência. Eu falei, gente, como é legal a gente transferir conhecimento e não só transferir, porque para eu transferir eu tenho que estudar, mais. eu tenho que aprender mais. Isso me forçou a aprender coisas fora daquela bolha que eu tava, né, da pesquisa, porque a gente tinha que desenvolver esses projetos. E aí eu fui dar aula para disciplina de semente, de produção de sementes, lá no curso de agronomia da UFMT. E entre outras disciplinas eu falei, bom, gostei, né? Terminei o mestrado e aí logo tiveram alguns processos seletivos para a Unemate, para ser professora interina da Unemate. A Unemate ela ainda não tinha feito um curso um concurso para a efetivação de professores. Eles estavam fazendo processos seletivos para ocupar algumas vagas que estavam em aberto. Então eu me apliquei, né, para esses processos seletivos e passei no processo seletivo da Unemate do campus de Nova Chavantina. Então foi aí que eu comecei efetivamente a minha carreira de docência. Logo após a finalização do meu mestrado, fui dar aula no curso de agronomia, lá de Nova Chavantina. Foi a primeira vez que eu saí de Cuiabá, saí da abinha dos papais lá, e falei, não, eu vou aí para essa experiência, né? Vou ver como que é aí. Essa, por exemplo, é uma experiência que eu não sabia, né? Eu não sabia que Não você tinha conhecia? trabalhado como professora. E quanto tempo você ficou na docência? Eu fiquei 5 anos. 5 anos lá em Chavantina? Não, lá em Chavantina eu fiquei por 3 anos, de 2013 a 2015. Então, fiquei de 2013, 2014, 2015, Chavantina. Dei aula, assim, em diversas disciplinas do curso de agronomia lá. Assim, o professor, quando ele é interino, ele vai ser substituto, ele substitui o que tiver, sabe? Então, assim, isso pra mim foi uma experiência muito grande, porque me fez conhecer e me dedicar, assim, buscar conhecimento de diversas áreas do curso mesmo, até aquelas áreas que eu não tinha nem me dedicado na época da graduação, sabe? Então, me fez, assim, estudar muito, porque eu tinha que estudar muito para poder passar esses conhecimentos para os alunos. E ali eu comecei a me desenvolver principalmente nas relações pessoais, né? Porque eu tinha muita relação com os meus alunos, com os professores em si. E era a minha primeira, assim, experiência profissional em si, sabe? Porque antes até então sempre fui estudante de graduação, estudante de mestrado. Foi minha primeira experiência profissional. E aí, na Unemate eu fiquei por 3 anos. E aí, logo em 2015, teve um grande concurso da Unemate, em que chamaram. Eu não participei desse concurso porque, na época, eu tinha mestrado. Quando você é agrônomo, para você concorrer a um concurso para uma universidade, só ter mestrado é pouco. A profissão de agronomia, os profissionais, eles são muito, assim, buscam muito, assim, os cursos, sabe? E só com mestrado eu não teria uma chance de concorrer. Tinha que ter pelo menos um doutorado, pós-doutorado e tal. São bem qualificados os profissionais da agronomia. E eu acabei não participando desse concurso. Então, logo que os professores começaram a ser chamados, os que passaram, o meu contrato se encerrou, porque já não fazia mais sentido ter um professor substituto, já que já tinha professores efetivos assumindo os cargos, né? Então, e aí nesse tempo eu falei, bom, eu vou voltar para Cuiabá e vou fazer o doutorado, porque aí sim, né, eu vou me dedicar para estudar para o doutorado, para eu poder futuramente concorrer a um concurso e virar uma professora efetiva aí de uma universidade. Então eu voltei para Cuiabá em 2015 e a minha vida mudou de novo. Às vezes a gente programa uma coisa, mas nem a vida acaba, né, mostrando outros caminhos, né? E aí, quando eu voltei, eu continuei sendo professora. Aí eu fui contratada pela FATEC Senai, que é uma faculdade de ensino tecnológico e tem cursos de tecnólogos dentro da FATEC Senai. E existia, na época, o curso de agroindústria e tecnologia em alimentos. Também fiz um processo seletivo e passei. Falei, bom, vou ser professora da FATEC Senai. Estou ainda na área de docência, enquanto isso, e era só à noite os cursos. E durante o dia eu vou estudar pro doutorado, né? Esse era o meu objetivo quando eu voltei para Cuiabá. Beleza, e aí nesse meio tempo participei de um evento de piscicultura, encontrei um ex-colega meu, ele falou, o que você tá fazendo, né? Eu falei, tô estudando e tô dando aula à noite. Então, a gente está montando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado. Foi bem no início do governo do Pedro Táxi. Você tem interesse, assim, de trabalhar em alguma coisa e tal? Eu falei, não estava dentro dos meus planos, né? Mas vamos ver como é que é. Vai que, né? E aí isso foi, sei lá, em julho de 2015, passou uns 2 meses, falaram, Érica, tem a vaga?
tem a vaga de abrir uma vaga aqui, era uma secretaria nova, dentro da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, foi estruturada uma secretaria adjunta de agricultura, era para grandes culturas, existia na época CEAF, que tratava de agricultura familiar, e grandes culturas ficava dentro da SEDEC. E ali foi estruturada uma coordenação de cadeias produtivas. Na verdade, era uma superintendência de cadeias produtivas do agro, e existia a coordenação de cadeias produtivas da agricultura e coordenação de cadeias produtivas da pecuária. E ali a ideia era mesmo desenvolver políticas voltadas para as grandes culturas, né? Então eu fui convidada para assumir a coordenação de cadeias produtivas da agricultura lá na SEDEC. E ali na SEDEC, Patrone, efetivamente eu me apaixonei pela relação institucional do agro, né? Ali é onde eu tive muito contato com as políticas de desenvolvimento para o agro. Então ali a gente coordenou atividades e políticas de desenvolvimento para a piscicultura, ali nasceu o IMAC, né? Naquela época eu ajudei a construir a política do IMAC, na época estava só no papel. O IMAC, para quem está ouvindo que não é de Mato Grosso, é o Instituto Mato Grossense da Carne, que tem, entre outras funções, né, a principal é promover de fato a nossa carne mundo afora, e tem feito isso muito bem. Vamos lá. Muito bem. E eu participei ali do embrião ali, a gente conseguiu colocar efetivamente no papel e instituir uma legislação para a criação do IMAC. Agricultura irrigada, a gente trabalhou numa política estadual da agricultura irrigada, então a gente fomentava muito essas políticas de desenvolvimento do agro, de grandes culturas, na verdade. E ali eu comecei a ter muito contato com atores do setor, então a gente tinha muito contato com a SEMA, com o INDEA, com a Cefaz, justamente para que essas políticas pudessem ser colocadas em prática. E aí eu comecei a falar, gente, sou agrônoma, né, beleza, acho que é um papel legal que eu tô fazendo aqui, é contribuir aí pro desenvolvimento do agronegócio, mas eu gosto demais dessa parte de relações institucionais, eu gosto demais, assim, de conhecer outros setores e de ter articulações e ver os projetos serem encaminhados a partir dessas articulações e relações entre os atores, sabe? Isso em 2015, fiquei até 2018 na coordenação, né, nessa coordenação de cadeias produtivas. E logo após, com a saída da superintendente, ela foi assumir um novo desafio, eu fui convidada para assumir a superintendência de cadeias produtivas da SEDEC. Então, eu fiquei por 1 ano ali na superintendência de cadeias produtivas. E ali, efetivamente, na coordenação, eu fazia mais a parte de execução mesmo da política. Na superintendência, ali, efetivamente, eu trabalhei mais nessa parte de relação institucional. A gente fazia muito trabalho de relação institucional. E ali eu tive muito contato com diversos atores ali vou falar do ecossistema ali do agro, enquanto superintendente. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu gosto mesmo. Ali eu me encontrei e falei, não, gostei. Fiquei por 1 ano na superintendência de cadeias produtivas, e aí tiveram algumas mudanças na gestão da SEDEC, e aí, só que era um cargo que eu estava como contratada, né, no governo a gente até fala não, mas tem o nome de cargo comissionado, a gente não tem uma segurança muito, né, efetiva, porque é um cargo de governo, né, o governo muda, você fica sempre ali na insegurança se vai continuar ou não, se os seus projetos vão continuar ou não. E eu falei, bom, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida, eu não posso ficar dependendo de outras pessoas decidirem também aonde eu vou ficar, né? Eu preciso ter um pouco mais de rédea da minha vida. E aí eu comecei a participar de alguns seletivos, ainda eu já estava como superintendente, mas eu comecei a olhar assim em volta, né? Ligou o radar, né? Liguei que é o fundamental radar também, né? Onde a gente atua, qualquer área que você atue, estar atento às oportunidades, enxergar possibilidades ali, né? Deixar o radarzinho ligado sempre, né? É importantíssimo. Exatamente. E assim, a gente tem que muito ver o que a gente quer para nossa vida, né? E aí começou, mesmo eu tendo muito, né, muita honra de estar fazendo o que eu estava fazendo na época, mas tinha bastante coisa que a gente não controla, né, dentro de um cargo comissionado. Então foi aí que eu pensei, vou ligar meu radar.
E aí eu abri uma vaga pro CEARPA. Que é o CEARPA? É o Conselho das Associações de Revendas de Produtos Agropecuários. É uma associação do estado do Mato Grosso que representa os distribuidores de insumos agropecuários do estado. E o CEARPA divulgou uma vaga para um diretor executivo. Na época, quem estava nessa vaga era o Frederico, que hoje está na OCB. O Fred Azevedo, né? Só fazendo uma retrospectiva, 1 ano atrás eu tinha me aplicado para uma vaga dessa. Só que eu fiquei em segundo lugar. O Fred assumiu. Eu, beleza, eu ainda estava na coordenação, ainda não tinha assumido a superintendência, eu apliquei para essa vaga, o Fred assumiu, eu levei a vida, o Fred assumiu a vaga lá de diretor executivo do CEARPA e a gente tocou a vida. Eu já conhecia o Fred dessas relações aí institucionais e beleza. Só que o Fred acabou sendo convidado para assumir um cargo lá em Mato Grosso do Sul, na ProSoja Mato Grosso do Sul, e eles lembraram de mim, né? E casou muito com o meu radar ligado, e eles precisando, e falaram, bom, a Érica ficou em segundo lugar no ano passado lá, será que ela tem interesse ainda de participar com a gente? E aí o Fred entrou em contato e falou, Érica, você tá disponível? Eu falei, bom, eu já vou sair de férias, e a minha ideia era sair de férias justamente para eu poder procurar, né, oportunidades, e casou muito, assim, foi uma coisa bem legal, porque deu certinho o tempo. Ele falou, então vamos com a gente, eu tô saindo e eu gostaria muito que a diretoria em si gostaria muito que você assumisse, se você tiver interesse. E foi aí que eu assumi, então, a diretoria executiva do CEARPA Mato Grosso. E ali eu também, além dessa diretoria do CEARPA Mato Grosso, eu acumulei um cargo como executiva da ANDAV-MT. ANDAV é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agropecuários, né? E precisava de alguém como uma pessoa do Mato Grosso aqui para atender os distribuidores de insumos. Na época ainda era muito confuso, assim, porque a Andave e o CEARPA fazia praticamente a mesma coisa, e eram os mesmos associados, né? Então eu acumulava o cargo, mas eu trabalhava para as duas da mesma forma, eram os mesmos associados. A única diferença é que o CEARPA, além da representatividade da distribuição de insumos, né, trabalhando principalmente nessas relações institucionais em defesa do setor, junto com a Andave, o CEARPA ele fazia gestão, ainda faz na verdade, a gestão de unidades de recebimento de embalagens pós-consumo de defensivos agropecuários, né? Então existem unidades, né, em diversos municípios, na época eram 18 unidades de recebimento que o CEARPA gerenciava, juntamente com o INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens, né? Então eu auxiliava também na gestão dessas operações, né? A gente tinha tanto o trabalho, né, de auxiliar na gestão dessas unidades, então tinham gerentes locais, né, do CEARPA, e eu era o CEARPA Mato Grosso que fazia como se fosse um guarda-chuva desses CEARPAs municipais, articulando em prol dessa gestão dessas unidades, né? E trabalhava juntamente com a Andave na parte de representatividade, promovia cursos, promovia eventos, né, que foi um dos eventos que a gente teve a honra de ter a sua participação, de promoção mesmo, de desenvolvimento e fortalecimento do setor da distribuição. E ali foi bem legal, porque eu tive contato, assim, com empresas, as maiores empresas do estado, né? A gente tinha ali como diretor, que a gente trabalhava direto, a Agroamazônia, né? O Roberto Mota era diretor, a Lavoro, a Fiagril, a gente viu a Lavoro tomar essa proporção que tomou. Então, diversas grandes, médias e pequenas empresas ligadas à distribuição estava dentro do CEARPA, estava dentro da Andave. Então, a nossa relação ali junto aos distribuidores era bem ligada diretamente, né? Foram quantos anos ali no CEARPA? Foi de 2018 a 2024. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Érica, vamos avançar aqui, porque eu achei muito legal na tua história, você trouxe ali, desde o início da escolha da profissão, né, um interesse de buscar conhecer um pouco mais sobre cada profissão antes de tomar a difícil decisão que todo mundo passa, né, de para onde eu vou seguir, né, a gente imagina na época sempre que vai ser a minha profissão definitiva pro resto da vida, e não é, né, a vida é muito ampla, a gente pode fazer escolhas diferentes a cada momento da vida, mas o fato de estar disponível e com o interesse de conhecer um pouco de cada possível escolha é fundamental, acho legal isso, né, a percepção da carreira que você teve, né, de olha,
após antecipar em um semestre a sua formação, você vivenciar 6 meses ali, um semestre de experiência prática no campo, para saber se era aquilo ou não, e você falou, não é, eu quero ser agrônomo de escritório, né, de ar-condicionado, e não tem problema, como a gente mencionou, né, a profissão é muito ampla, então isso também é muito legal, né, de ouvir de você que passou por isso, né, assim como tantas outras pessoas, né, chegar na prática e falar, não, gosto da profissão, mas não é bem isso. Vai para um caminho completamente diferente do que você tinha pensado, que é a docência, investe tempo naquilo, né, dedicação, esforço, estudo, e de repente, de uma hora para outra também, com uma outra oportunidade que aparece, você agarra para testar e vê que é legal e descobre uma outra aptidão e um outro interesse, né? Então eu acho muito legal uma análise muito rápida da trajetória que você narrou até aqui, o quanto, né, é importante a gente estar com o radar aberto, né, atento, como a gente brincou aqui, com a disposição de tentar o novo, pelo menos para entender como funciona, né? E de repente se permitir descobrir uma nova aptidão, um novo interesse, uma nova área de atuação e gostar muito do que está fazendo, né? Acho que isso é muito legal de qualquer carreira, né? A gente realmente se experimentar quando as oportunidades existem, né? E aqui a gente está falando de agro, mas é uma análise que serve para qualquer tipo de área de atuação, de carreira, de segmento da economia, né? Acho muito legal isso. E após esses 5 anos, vamos já seguir aqui pro AgriHub. Como que você vem pro AgriHub e me fala a tua atuação hoje e o trabalho que você está desenvolvendo agora aqui? Muito bem. Então, eu estava lá no CEARPA, na Andave, e aí, Patrônio, eu tive uma parte da minha vida, eu me dediquei à parte pessoal, que foi quando eu engravidei. Um projeto novo agora. Um projeto novo. Vamos lá pro projeto novo. Eu engravidei, tive o João Lucas, né, que veio aí em 2022, e foi aí que eu comecei a recalcular a rota. Ainda quando eu estava no CEARPA e na Andave, como os nossos associados era do estado inteiro, tinha muita viagem, rodava muito. Então aí eu comecei a pensar, não, vamos dar uma freada, que agora eu vou ter que passar uma parte da minha vida dedicando também a minha vida pessoal e dedicar o meu filho nessa nova fase. E eu recalculei a rota e falei, bom, vou parar um pouco, né? Foi quando surgiu a oportunidade do AgriHub. O Daniel Latorraca soube que eu estava aí disponível aí no mercado e ele me indicou para o Paulo Ozaki, que era o então superintendente aqui do AgriHub, isso no início de 2024. E era uma vaga, novamente mudando, tá? A gente está sempre aí vendo os desafios, né, que estão aí por vir. E aí era uma vaga para gestão administrativa e financeira do AgriHub. Eu falei, bom, por que não, né? Não efetivamente está ligado à minha profissão, mas eu trabalhava com isso, porque lá no CEARP, na Andave, eu era equipe. Então, eu era administrativa, eu era financeira, eu era a diretora executiva, eu era praticamente tudo ali. Então, uma parte da minha experiência passava pela parte administrativa e financeira ali, enquanto no CEARPA. Falei, bom, por que não? Eu vou ter uma hora para chegar, uma hora para sair, coisa que no cargo anterior a gente sempre estava disponível, né? E é o que eu precisava naquele momento, porque eu tinha que ter um momento para o meu filho também, para minha família. Eu tinha que ter um horário para eles do meu dia, né? Eu falei, faz sentido para mim nesse momento, por mais que às vezes a gente acha que tá fugindo pouco, mas não. Para mim, naquele momento, isso fazia sentido. Então, eu assumi o cargo de coordenadora administrativa e financeira do AgriHub no início de 2024, lá a convite do Paulo, e trabalhando já pensando numa estratégia. O Paulo, na época, tinha desenvolvido uma estratégia aqui do AgriHub para 3 anos, um planejamento estratégico, e eu vim contribuir com a parte administrativa e financeira. E assim, o AgriHub é totalmente diferente do que eu já tinha feito, né? Porque eu nunca tinha trabalhado em nada com inovação. Embora a inovação e tecnologia faz parte da nossa vida como um todo, né? Mas efetivamente na área de inovação e tecnologia, não. Mas como eu estava na gestão administrativa e financeira, eu ainda não estava trabalhando diretamente com a parte de inovação, mas já passei a conhecer a partir, né, do início de 2024 o trabalho do AgriHub. Me encantei, porque o AgriHub, ele é a casa da inovação do produtor rural. E a gente faz um trabalho assim muito legal, que a gente conecta as necessidades do produtor rural, a gente entende o produtor, a sua realidade, a gente busca conhecer, e eles nos ajudam a entender esses desafios, inclusive a priorizar esses desafios em nível de gravidade e urgência para serem atendidos.
E, a partir desse conhecimento, a gente busca no mercado soluções que estejam já disponíveis para atender esses desafios e faz essa conexão, né? Porque o AgriHub é um hub, então o hub quer dizer é a conexão entre a solução tecnológica com a necessidade do campo. E a partir daí a gente entende que isso vai transformar a realidade do produtor rural. Então o AgriHub hoje é uma das casas do sistema FAMATO, assim como o IMEA, assim como o Senar, assim como os sindicatos rurais, né? A gente busca o fortalecimento do setor do agro através de inovação e tecnologia. Então hoje o AgriHub ele possui startups, empresas de base tecnológica em seu portfólio, né? Hoje a gente tem 29 empresas ligadas ao AgriHub, e além disso tem também empresas que aportam recursos para investir nesse desenvolvimento e fomento da inovação e tecnologia. E isso me fez também começar a entender mais sobre o mundo do ecossistema de inovação, né? E agora, a partir desse mês, na verdade, eu acabei assumindo aí a gerência de inteligência e novos negócios no AgriHub, saí da parte administrativa e financeira e agora estou me enveredando mais uma vez para mais um desafio e aplicar mesmo toda essa trajetória que eu fiz, eu acho que vai contribuir muito para esse meu momento na gerência de inteligência e novos negócios. Eu estava pensando exatamente nisso, né? A construção que foi ao longo da sua carreira de pontes, de fontes, né, de contatos, de parceiros, né, ou seja, e agora vem um momento em que você precisa de fato fazer um relacionamento, imagino eu, com todo esse leque de pessoas e dessa teia que você construiu. Exatamente, então agora eu vou utilizar dessa minha rede, né, de conexões que eu criei durante toda a minha vida profissional para fomentar os negócios do AgriHub, né? Então agora a gente tem como missão prospectar parcerias, né? Então junto a empresas que possam estar fomentando junto ao AgriHub a inovação e tecnologia, trazer startups para cada vez mais terem contato e poderem atender às necessidades dos produtores, fomentar o ecossistema de inovação, posicionar o AgriHub como um ecossistema efetivo em que aqui a gente promove, a gente faz essa conexão entre a inovação e o campo. Então, aqui dentro do estado, existem vários ecossistemas em paralelo que trabalham com inovação, sejam eles... O Senai tem um ecossistema, né? O Senai Hub, tem o Green Hub, tem o Agroclube Tecnológico e uma das minhas missões tem o Vale do Pacu, que também é um ecossistema de inovação da Baixada Cuiabana. Então, o meu papel é poder fortalecer a relação do AgriHub dentro desses ecossistemas e os stakeholders do setor para que a gente possa fomentar ainda mais as atividades do AgriHub. Essa é a minha missão agora e eu estou muito feliz e estou muito empolgada para os novos desafios. Já dá para trazer alguma perspectiva, alguma novidade aí que você já está visualizando? Bom, as novidades a gente está... Já vou colocar aqui, hein? Inclusive, o Patrone vai participar conosco. A gente tem o Summit AgriHub que a gente vai realizar em setembro, né? Dia 4 de setembro, desculpa. A gente vai realizar aqui no Cenário Rural. É justamente um evento para a gente poder fomentar discussões sobre inovação e tecnologia, né? Ano passado a gente trouxe a 3ª edição, que a gente construiu a base para a inovação. A gente falou o que a gente precisa para a gente aplicar a inovação no campo. A gente construiu a base ano passado. E esse ano a proposta é a gente continuar na construção dessa casa da inovação e a proposta agora é a gente construir os pilares dessa casa, né? Então, a gente já sabe o que a gente precisa, mas o que vai nos ajudar a suportar esse telhado. Então, a gente vai falar sobre segurança de dados, a gente vai falar sobre ferramentas de inteligência artificial, a gente vai falar de pessoas, porque pessoas estão incluídas, né, em todos esses momentos. Então, vai ser um evento bem legal. A gente está fomentando também outros eventos de inovação aqui junto a esse ecossistema. Então, a gente está vindo parceria com o Sebrae, está vindo parceria com o Vale do Pacu, está vindo parceria com o Green Hub. A gente está sendo parceiro também do Summit Green Hub. Então, a gente está, para esse ano, a gente vai fomentar e fortalecer os eventos, principalmente de inovação, aqui do nosso ecossistema. Então, o AgriHub vai trabalhar muito forte para a gente poder levar a palavra da inovação
e da tecnologia, aí para todo mundo ficar na mesma página aí da importância de estar ligado aí na inovação, porque não tem mais volta, né, Patrone? Na verdade, inovação e tecnologia não é só uma inteligência artificial. Qualquer otimização de processos, e a gente tem que desmistificar isso. E aí esse é o nosso objetivo. Excelente. É um trabalho muito bacana, né? Eu que particularmente acompanho de perto, né? Desde o nascimento da AgriHub, né? Desde da fase embrionária, depois a construção do espaço físico e todo o trabalho de explicar para quem está longe, né, desse ecossistema, a importância por ser algo que às vezes não é tangível, né? Ou seja, você não consegue mensurar de fato qual o tamanho da relevância econômica, mas você sabe que existe, né? Então, assim, é um trabalho realmente muito intenso que vocês fazem, né? E eu acho muito legal ver o quanto cresceu, se consolidou, né? E o quanto tem de prospecção ainda pela frente, né? E aqui, para ser justo com todo mundo, já que eu citei algumas pessoas, o Paulo Ozaki, meu grande amigo, né, um dos primeiros a participar do podcast do Patrone, um fomentador do podcast, assim como o Ângelo Zelami, foram os dois que me provocaram a iniciar esse trabalho, o Ângelo da Escola Agro, né, e também da Lucro Rural, que são também residentes aqui, né, do AgriHub. Daqui nós estamos na sala gravando, em que está com a logo aqui da Gávea, o Diogo já participou conosco, o Agro Open Bank ali com o Daniel Latalaca, como eu citei, a Trucker do Agro e agora Agro Clube também com o Durval, ou seja, toda essa galera, né, que ajuda a levar cada vez mais adiante as inovações, as tecnologias, né, desenvolver soluções para as dores e para as necessidades do campo, que já participaram aqui, que fazem parte de todo esse ecossistema. Aqui também, como residentes, né, a gente tem o pessoal da MAGE, que já participou, várias fontes da MAGE já participaram conosco, da Deloitte também o Paulo já participou, ou seja, todo mundo que envolve tecnologia, que esteja aqui dentro da AgriHub, de um jeito ou de outro, uma hora ou outra, participa aqui e ajuda também a levar essa informação, né, via podcast de todo o trabalho que é construído em conjunto. Muito bacana ver essa nova fase da tua carreira, né, e consequentemente também dando um gás ainda maior para o AgriHub hoje, sob gestão, né, sob a superintendência do Clayton Gower, que evidentemente também já participou aqui conosco. Érica, vamos lá para a gente finalizar o nosso bate-papo. Passou muito rápido o tempo aqui, muito bacana acompanhar a tua carreira e conhecer um pouco mais dessa tua história profissional. Vamos lá, qual a pergunta que você gostaria de responder um dia que não foi feita a você ainda? Nossa, difícil, mas eu acho que uma pergunta que eu não sei se eu sei responder hoje, tá? Uhum. Não sei, o que de toda essa carreira profissional que eu trilhei, né? O que isso agregou para a Érica como pessoa? Porque eu falo muito que por um bom tempo da minha vida eu investi muito na minha carreira profissional. A gente, né, ficou aí sempre dedicada à carreira profissional, e hoje, como eu estou num momento agora olhando para o pessoal com um filhinho ali de 2 anos, o que eu quero deixar para o meu filho de legado, o que meu filho vai se orgulhar da Érica, né? Tanto da mãe Érica como da engenheira agrônoma, profissional Érica, o que eu posso, por exemplo, plantar também de sementinha para ele, assim como meu pai plantou. Então, eu acho que essa seria uma pergunta legal de responder futuramente. Bacana, gostei. A resposta está em desenvolvimento ainda, né? A carreira não chegou nem na metade da carreira, tem muitos anos pela frente ainda. Gostei. Outra pergunta, uma curiosidade sobre você, algo que você gosta de fazer, algo que só as pessoas mais próximas saibam. Gosto muito de cachorro, já falei aqui, mas gosto muito de cachorro, gosto muito de estar com bicho, choro com um filme que o animal morre. Mas isso aí qualquer um, não tem como, né? Não, mas olha, ter um animalzinho que morre, eu caio nos prantos. Isso aí, todo mundo que me conhece, não que, assim, que conhece profundamente, sabe que eu tenho uma ligação muito forte, assim, com pet, sabe? Ou seja, realmente é veterinário. Se fosse para a área do pet, você não tinha condições nenhuma de fazer. Não, eu desmaio se eu ver um corte de unha de cachorro, acredita? Já aconteceu isso comigo. Então, assim, não daria. Ainda bem que eu não fui para essa área. É um ponto fraco também aí, então, né? Que você vai fazer a Érica desligar ali, é só cortar a unha de um cachorro. Cortar a unha do cachorro. De gato também tem uma sanção ou não? Gato eu nunca tive muita proximidade porque eu tenho alergia, então eu não tive tanto. Mas de cachorro é o meu ponto fraco. Gato cortar a unha é um desafio sempre, desafio? né? É um desafio, Ixi, porque Maria. você tem que ter muita habilidade ali pra não sair pior que o gato, né? Porque o gato vai cortar a unha, mas antes de cortar a unha dele, você vai experimentar também um pouco da unha dele. Muito bom. Érica, pra fechar aqui, as pessoas quiserem falar contigo, você tá nas redes sociais, como que as pessoas te encontram aí pra mandar uma mensagem aí pra você? Tenho meu LinkedIn, Érica Segovia. Normal, do jeito que escreve, do jeito que você vai ver aí. Érica com K, Segovia com S. E no meu Instagram também, Érica P. Segovia.
Érica com K, P, O Segovia P de com S. Pereira. O P de Pereira, Muito que quando bem. eu me casei eu tive que tirar, infelizmente, porque senão ia ficar muito grande o meu nome, porque o meu nome completo é de nascimento, né? Érica Pereira Segovia da Silva. Aí eu casei. Ou seja, você é muito brasileira, Eu sou né? muito Você tem o brasileira, só teve um Pereira, Segovia que ali no apareceu meio. ali. E aí, como eu gosto muito do Segovia por ser um nome diferente e marcante, eu prevaleci o Segovia quando eu casei. Permaneci o da Silva, que é do meu pai, que se eu tirasse ele ia ficar muito chateado. E o Segovia da minha mãe. E coloquei o nome do meu esposo. Então agora é Érica Segovia da Silva Borges. Muito bem, muito bem. Érica, muitíssimo obrigado pela participação. Adorei o bate-papo. Dá para ficar horas conversando aqui, né? Uma conversa fácil, tranquila, né? Muito, muito bacana. Você fala muito bem, né? Deixa as coisas muito bem explicadas. É fácil entender o que você quer dizer e o que você disse. Foi muito bacana poder conhecer um pouco mais aí esse lado profissional da Érica P. Segovia. Isso Érica aí. Segovia da Silva Borges. Muito Obrigado bem. pela participação, viu? Obrigada, Patrônio. Foi uma honra participar. E sempre que quiser, pode me convidar mais. A gente bate mais papo. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.